E aí, galerinha, tudo beleza? Espero que sim, não é? Bom, vamos dar continuidade à nossa aula e hoje falaremos sobre potência de base 10, tá? Potência de base 10 e também notação científica, tá beleza? Procurem no decorrer do vídeo anotar alguns exemplos, partes essenciais, tá? Porque vai ajudar muito na hora que você for fazer a sua atividade, tá bom? Vamos lá, fiquem atentos aos detalhes, tá bom? E bons estudos! Muito bem, pessoal, vamos continuar nossa aula e hoje nós iremos trabalhar potência de base 10 e notação científica, beleza? Bom, a potência de base 10 ela é utilizada para abreviar múltiplos ou submúltiplos de 10. Normalmente ele tem essa forma, tá? 10 elevado a n é igual a 1 seguido de tantos zeros, tá? Quanto indicar o expoente da base 10. Tá beleza? Normalmente ele tem essa forma aqui. A gente vai trabalhar dessa forma, tá? Mas aí a gente precisa lembrar de alguns termos da potenciação. Quem são eles? Bom, a gente tem aqui o 10, e o 10 a gente sabe que é a base, tá? É o número que é multiplicado por ele mesmo, e quem indica a quantidade de vezes que ele é multiplicado por ele mesmo é o n. Nesse caso aqui, olha, o n é o meu expoente, tá? E o expoente indica quantas vezes a base deve ser multiplicada por ela mesma. Quando eu multiplicar os fatores iguais, eu vou encontrar a minha potência, tá beleza? Só que aqui nesse caso a gente vai trabalhar com potências onde a base é 10 e o expoente é um número inteiro qualquer, tá beleza? Vamos lá. Vamos trabalhar com potência de base 10 que tenha um número que tenha como expoente um número inteiro positivo, tá? Vamos lá para os exemplos. Bom, 10 elevado ao expoente zero é 1, tá? A gente já viu isso aqui nas aulas passadas, tá beleza? Segundo exemplo, 10 elevado ao expoente 1, a gente já viu também que todo número real elevado ao expoente 1, o resultado é o próprio número real. Então, numa potência de base 10 elevado ao expoente 1, o resultado vai ser o próprio 10. Notem uma coisa, pessoal, que o expoente da potência de base 10, ele vai indicar a quantidade de zeros que vem seguido do 1. Tá beleza? O que vem depois do 1. Por exemplo, 10 elevado ao expoente 0 é 1, não tem zero nenhum. 10 elevado ao expoente 1, olha, é 10, ou seja, é 1 seguido de um zero. 10 elevado ao quadrado, a gente sabe que é 10 vezes 10, e 10 vezes 10 é 100. Observe aqui, olha, que o expoente é 2. Então, o resultado vai ser o quê? Vai ser o 1 seguido de 2 zeros. Tá beleza? Então, 10 elevado ao quadrado é igual a 10 vezes 10, e 10 vezes 10 é 100. Ou seja, 1 seguido de 2 zeros. 10 elevado ao cubo. Bom, 10 elevado ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10. Quando eu multiplico, eu encontro o resultado 1000. Observe novamente que é o 1 seguido de 3 zeros, tá? 3 zeros. Bom, pessoal, e seguindo essa linha de raciocínio, se eu tenho 10 elevado à nona, que resultado é que eu vou ter? Exatamente esse, pessoal. Exatamente esse que vocês pensaram. Vai ser 1 seguido de 9 zeros. Tá? Então, quando o expoente da potência de base 10 é um número inteiro positivo, tá? Ele vai indicar exatamente a quantidade de zeros que vem depois do 1. Nesse caso aqui, 9 zeros. Bom, quando o expoente da potência de base 10 é um número inteiro negativo, tá?
Vamos lá para os exemplos. 10 elevado a menos 1. Bom, aqui eu tenho uma potência que tem expoente negativo. Tá? Eu não posso trabalhar com expoente negativo. Então, eu tenho que transformar essa potência numa potência em que o expoente seja positivo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou inverter a base e elevar ao oposto do expoente. Tá? Invertendo a base e elevando ao oposto do expoente, vai ficar 1 sobre 10 elevado ao expoente 1. Tá? Então, como resultado, eu vou ter 1/10. E 1/10 é representado como 0,1. O segundo exemplo é 10 elevado a menos 2. Ó, fazendo da mesma forma, tá? Invertendo a base e elevando ao oposto do expoente, eu vou ter 1 sobre 10 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado, eu já sei que é 10 vezes 10, e 10 vezes 10 é 100. Então, como resultado, eu vou ter 1 centésimo, tá? Ou 1 dividido para 100, cuja representação decimal é 0,01. Tá? Notem uma coisa interessante, que o expoente, quando ele é inteiro negativo, ele indica quantas casas decimais tem após a vírgula. Ou você também pode ter a seguinte ideia, que o expoente também indica a quantidade de zeros que antecede o número 1. Também pode ser uma boa ideia. Tá? Observe aqui, olha, 10 elevado a menos 1, então eu vou ter 1 zero antecedendo 1. 10 elevado a menos 2, eu vou ter 2 zero antecedendo 1. Tá? Então, 10 elevado a menos 3, vai acontecer a mesma coisa. A gente vai inverter a base e elevar o oposto do expoente, vai ficar 1 sobre 10 elevado ao cubo. Tá? E 1 sobre 10 elevado ao cubo, vou ter como resultado 1 sobre 1000, ou seja, 1 milésimo. E a representação decimal de 1 milésimo é 0,001. Observe que tem 3 algarismos após a vírgula, ou então a gente pode pensar que tem 3 zeros que antecedem o 1. Tá bom? 10 elevado a menos 4. 10 elevado a menos 4. A gente inverte a base, eleva o oposto do expoente e vai ficar que 0,001, ou seja, 4 zeros que antecedem o 1, ou a gente pode pensar também na possibilidade de 4 algarismos depois da vírgula. Tá beleza? Então, toda vez que a gente for transformar um número uma potência de base 10 para um inteiro negativo, a gente tem duas formas de a gente pensar quanto ao expoente, tá beleza? Sobre notação científica, tá? Sobre a notação científica, a gente sabe que a notação científica ela serve para expressar números muito grandes, tá? Ou também números muito pequenos. O segredo sempre é a gente multiplicar um número por uma potência de base 10. Tá bom? E a gente vai aprender isso na prática já já. Bom, o número está em notação científica quando ele é escrito nessa forma aqui, olha. M vezes 10 elevado a um certo K. Que, no caso aqui, olha, o M é um número que é maior ou igual a 1 e menor do que 10, tá? Escrito na forma decimal. A outra condição, tá, é que esse K é um número inteiro não nulo, tá? É um número inteiro não nulo. Então, para a gente transformar um número em notação científica, tá, é só a gente deslocar a vírgula e multiplicar por uma potência de base 10 conveniente, tá ok? Vamos lá para os exemplos? Bom, o primeiro caso é quando o número ele é maior do que 1, tá? Quando o número é maior do que 1. Nesse caso aqui, olha, eu tenho o primeiro exemplo, tá? 7.000. Então, eu quero transformar esse 7.000 em notação científica, tá? Então,
a gente vai pensar o seguinte. Primeiro, a vírgula está à direita do último algarismo do número. Sempre aqui, quando o número for maior do que 1. Tá? Então, aqui eu tenho 7.000 e a vírgula está aqui, olha, à direita do último zero. Então, eu tenho que deslocar essa vírgula até um ponto em que eu tenha um número que seja maior ou igual a 1 e menor do que 10. Nesse caso, olha, a vírgula vai ficar aqui, ó. E aí eu vou ter que deslocar quantas casas? Vamos contar? 1, 2, 3 casas. Então, eu desloquei 3 casas para a esquerda, tá? Desloquei 3 casas para a esquerda. Agora, eu vou transformar o meu número em notação científica, tá? Então, vai ficar o quê? Vai ficar 7 vezes 10. Está aqui, 7 vezes 10, elevado à quantidade de casas que eu desloquei para a esquerda, que nesse caso aqui, olha, foram 3. Então, o meu número transformado em notação científica vai ficar 7 vezes 10 elevado ao cubo. Observe a forma aqui, olha, dada. É bem parecida. E atende todos os critérios ou todas as condições exigidas, tá? O m é 7, está entre 1 e menor do que 10, multiplicado por uma potência de 10, cujo expoente é a quantidade de casas que eu desloquei para a esquerda, sendo o número maior do que 1. Tá? Segundo exemplo. Bom, segundo exemplo, eu tenho esse número aqui, olha. E aí eu já sei que a vírgula está à direita do último zero e eu tenho que deslocar a vírgula até a direita do último número, que nesse caso aqui, olha, vai ser entre o 2 e o 7. Tá? Então, vamos contar quantas casas decimais eu devo deslocar. A vírgula está aqui, e aí vamos nós. Uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas, 6 casas, 7 casas decimais. Tá? Então, eu vou anotar aqui, olha, 7 casas. E agora eu vou transformar o meu número em notação científica. Tá? Vai ficar 2, a vírgula, tá? 704, 704, 704 vezes 10 elevado à quantidade de casas que eu desloquei para a esquerda, que no caso aqui, olha, foram 7 casas. Tá bom? Então tá aí, 2,704 vezes 10 elevado à sétima potência. Observe que eu escrevi só os números diferentes de zero. Tá? Peguei só esses números aqui, ó. A vírgula estava bem aqui, ó, e ficou 2,704. Tá bom? Bom, o segundo caso é quando o número ele é menor do que 1. Tá? Aqui eu tenho o número 0,0003, que ele é muito menor do que 1. Observe onde é que está a vírgula. Está aqui. Nesse caso aqui, olha, eu vou deslocar a vírgula não para a esquerda, mas agora eu vou deslocar para a direita, tá? Até a direita do primeiro número ou do último número, ou do primeiro número diferente de zero, tá? Do primeiro número diferente de zero. Então, a vírgula está aqui, olha. Então, eu vou deslocar uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas e mais uma, 5 casas. Então, à direita, 5 casas e a vírgula ficou à direita do primeiro número que aparece diferente de zero. Tá beleza? Agora eu posso transformar o meu número em notação científica. Tá? Então, vai ficar o quê? 3 vezes 10 vezes 10 elevado ao expoente
5, porque 5 foi a quantidade de casas decimais que eu desloquei para a direita. Só que esse número ele é muito menor do que 1. Tá? Então, por isso, ele vai ficar com o sinalzinho negativo. Então, por isso, o expoente vai ficar com o sinal negativo. Então, 0,0003 transformado em notação científica vai ficar 3 vezes 10 elevado a menos 5. E observe que tem a mesma forma, tá? Que tem a mesma forma das condições dadas lá no outro slide. Tá beleza? Mais um exemplo. Agora eu tenho 0,00245. Tá? Então eu tenho que deslocar a vírgula até a direita do primeiro número diferente de 0. Então, a vírgula está aqui, eu tenho que deslocar até aqui. Olha. Então, vamos ver quantas casas a gente pode deslocar. 1, 2, 3, 4 casas. Então, vou anotar aqui 4 casas deslocadas. E agora, eu vou escrever meu número em notação científica. Vai ficar 2,45 vezes 10 elevado à quarta potência. Só que o número é menor do que 1, então não vai ser a quarta potência, vai ser elevado a menos 4. Tá beleza? Então, toda vez que a gente for transformar um número em notação científica, tá? Que ele for menor do que 1, a gente desloca a vírgula para a direita, em direção à direita, tá bom? E a quantidade de casas é que vai ser o meu expoente da minha potência de base 10, tá ok? Bom, pessoal, aqui eu tenho um exemplo que eu vou transformar o número que já está em notação científica em um número decimal. Tá? Eu tenho 2,8 vezes 10 elevado à quarta potência. Tá bom? Então, o jogo aqui vai ser só a gente deslocando a vírgula. Só deslocando a vírgula. Tá? A gente vai trabalhar assim. Então, olha, eu vou escrever aqui o 2,8. Tá? 2,8. E agora, pessoal, olha, vezes 10 elevado à quarta potência. Então, nesse caso aqui, olha, se eu for transformar ele em um número, tá? 10 elevado à quarta, vai ser 1 seguido de 4 zeros. Então, como resultado, eu teria quem? 10.000, né? Então, quando aparecer dessa forma, para me transformar em um número decimal, o que eu posso fazer? Eu posso deslocar a vírgula para a direita, tá? Posso deslocar a vírgula para a direita em 4 casas decimais. Posso fazer assim, olha. A vírgula está aqui, ó. Então, eu vou deslocar uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas. A gente sabe que quando o número ele é maior do que 1, e nesse caso aqui o número é muito maior do que 1, a vírgula sempre fica à direita do número, não é? Então, eu desloquei, mas não tem número. Que número que eu vou colocar aqui? Então, eu posso preencher com o 0. Ó, um 0 aqui, um 0 aqui e um 0 aqui. Que número foi que eu encontrei? Vou escrever aqui embaixo. Que número foi que eu encontrei? Deslocando a vírgula, deslocando daqui até a direita, 4 casas. Encontrei o número 28.000. Tá? Encontrei o número 28.000. 28.000. 28.000. Tá aí. Bom, o último exemplo aqui, olha, 3,7 vezes 10 elevado a menos 3. Nesse caso aqui, olha, o expoente ele é negativo. Então, a casa ela não vai para a direita, ela vai para a esquerda. Tá? Quando eu transformar ele no número decimal. Notem que aqui, olha, eu não estou transformando o número em notação científica. O número já está em notação científica e eu estou transformando ele em um número decimal. Vai aparecer casos dessa forma lá no exercíciozinho de vocês.
Por isso é bom vocês estarem atentos aos detalhes e anotar quando vocês estiverem assistindo o vídeo, tá? Nesse caso aqui, olha, vai ficar assim, ó. 3,7 vezes 10 elevado a menos 3. Nesse caso, a vírgula está aqui, olha. Aí ela vai para a esquerda. Eu vou ter que deslocar, olha, 3 casas para a esquerda. Tá? Sempre que eu estiver transformando um número em notação científica em um número decimal e que o expoente for negativo, a vírgula não vai para a direita, ela vai para a esquerda. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou ter que deslocar 3 casas. Ó, uma casa, 2 casas, 3 casas. Bem aqui, a vírgula vai ficar aqui, ó. A vírgula vai ficar bem aqui. Bom, e nesse espaço vazio, eu vou preencher com zero. Preencher com zero aqui, preencher com zero aqui e preencher com zero aqui também, olha. Porque essa vírgula não vai ficar solta aí sozinho. Então, como resultado, eu vou ter o quê? 0,0037. Tá, beleza? Então é isso aí, pessoal.